No último vídeo, nós estávamos trabalhando a ideia da soma dos termos de uma PG infinita. Então, agora eu não quero mais saber a soma dos 5 primeiros termos, dos 10 primeiros termos, dos 30 primeiros termos. Eu quero saber a soma de todos os termos de uma PG infinita. Então, nós desenvolvemos o conceito de limite, enfim, e já achamos aqui a soma dos termos de uma PG infinita em dois casos, né? Quando a razão é maior, em dois casos, quando o A1 é negativo e a razão é positiva, e quando o A1 é positivo e a razão é positiva. E nós vimos então que a soma de um é mais infinito e a soma de outro é menos infinito. Mas vamos para o próximo caso. Próximo caso. Quando a razão, quando a razão está entre o menos 1 e o 1. Ou seja, quando menos 1 é menor que a razão, que é menor que 1. Então, quando a razão for valores como menos 0,9, menos 0,75, 1 meio, 0,67, quando a razão for valores entre menos 1 e 1, pode ser até o zero, o que vai acontecer com a soma dos n primeiros termos, não, da soma dos infinitos termos dessa PG? Então, vamos ver. Limite da soma dos n primeiros termos de uma PG conforme o número de termos tende ao infinito. Bom, nós sabemos o que é a fórmula da soma dos n termos, né? Então, é o limite de A1 vezes Q na n menos 1 dividido por Q menos 1 conforme n tende ao infinito. Certo? É só substituir aqui a fórmula da soma pela fórmula da soma. Então, vamos supor que eu tenho uma PG aqui, para ilustrar melhor, uma PG, vou fazer aqui embaixo. 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, até, digamos, o 1 sobre 1024, etc., até o infinito. Então, você vê que os termos dessa PG vão diminuindo cada vez mais, né? Eles vão se aproximando cada vez mais de zero. 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 sobre 1024, enfim, cada vez mais próximos de zero. Então, o que será que vai acontecer quando eu somar esses termos? Né, eu somo 0,5, 1 meio, 0,5, mais 0,25, mais 0,125, mais aqui vai ser o número 0,000 tanto. Né, se eu tiver lá o 1 sobre 2048, eu vou ter 0,00000 tanto. Então, eu vou somando números, mas esses números vão ficando cada vez menores, ao ponto de que, se eu somar um número, a diferença vai ser quase nenhuma, porque o número é tão pequeno que somar ele é quase a mesma coisa que não fazer nada. Então, nós vamos ver aqui o que acontece com a soma dos termos de uma PG. E você vai ver, então, qual é a relação disso. Bom, aqui o limite de A1 vezes Q na n menos 1 sobre Q na menos 1, conforme n tende ao infinito. Qual é o único lugar onde eu tenho n aqui? Qual é o único lugar onde eu vou ter um n? Bom, é o Q na n, é o único lugar dessa expressão onde aparece um n. É aqui, Q na n. Então, esse é o único termo que nós temos que analisar. Pergunto, o que acontece com o Q na n conforme o valor de n aumenta indefinidamente, até o infinito? Lembrando, claro, que menos 1 é menor que q, que é menor que 1. Vamos ver, digamos que eu tenho o valor aqui menos 0,9, que é um exemplo que eu dei. O que acontece com menos 0,9 conforme a gente vai elevando ele a termos cada vez maiores? Então, vamos dizer aqui que eu tenho, fazer uma tabela, eu tenho n menos 0,9 na n. Vamos ver o que acontece com 0,9. Quando n é igual a 1, 2, 3, 10, ou seja, conforme ele cresce indefinidamente. Eu vou pegar aqui a calculadora. Então, quanto é menos 0,9 na 1? Aliás, aqui eu cometi um erro, tem que ser entre parênteses aqui. Quanto é menos 0,9 na 1? Bom, é menos 0,9. Quanto é menos 0,9 na 2? É 0,81. Quanto é menos 0,9 na 3? 0,9 na
cadê o aqui? Menos 0,9 na 3 é menos 0,729. Quanto é menos 0,9 na 10? 0,9 na 10 é igual a 0,3434867. Quanto é menos 0,9 na 100? 0,9 na 100 é 0,00002 o que 26561. Então você percebe aqui que conforme o valor de n aumenta, o valor de menos 0,9 na n tende cada vez mais ao zero. Certo? Você vê que aqui está 0,000, quase zero, praticamente zero. Então, o que acontece com a razão, quando a razão, claro, é menor que 1 e maior que menos 1? O que acontece com a razão quando eu elevo ela a um termo cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior? Ela vai se aproximar cada vez mais de zero. Então, o que eu posso dizer sobre essa razão aqui, q na n, conforme o n tende ao infinito? Eu posso dizer que ela é zero, né? Eu elevo ela a termos cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, que ela é praticamente zero, ela é zero. Então, eu posso dizer aqui que eu fico com A1. Agora que eu já calculei o limite, a única coisa que tinha o n aqui era a razão, então eu já posso tirar esse limite fora. É igual a A1. Bom, a razão na n fica zero. Então, A1, 0 menos 1 dividido por Q menos 1, que é igual a 0 menos 1 é menos 1, A1 vezes menos 1 sobre Q na menos 1, que é igual a menos A1 dividido por Q na menos 1, que eu também posso escrever como A1 dividido por 1 menos Q. Então, essa é a fórmula, eu vou escrever aqui em cima, A1 sobre 1 menos Q. Essa é a fórmula da soma dos infinitos termos de uma PG quando a razão está entre menos 1 e 1. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou vir aqui para cima. Eu tenho a PG 1, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, etc. Qual é a soma de todos os termos dessa PG? Então, limite da soma dos n termos conforme o n tende ao infinito, ou seja, conforme eu vou pegando mais e mais e mais termos, é igual a, bom, nós sabemos a fórmula, é igual a A1 dividido por 1 menos Q. Então, quem é o A1? O A1 vale 1, certo? O A1 vale 1. Então, é 1 dividido por 1 menos... Quanto vale a razão? A razão aqui vale 1 meio. A razão é 1 meio. Então, 1 menos 1 meio, que é igual a 1 dividido por 1 menos 1 meio é 1 meio. 1 dividido por 1 meio é 2. Então, a soma de todos os termos dessa PG é igual a 2. Eu até posso fazer uma interpretação geométrica disso aqui. Eu teria, por exemplo, um quadrado de área 1, digamos assim, então isso aqui é 1, e eu teria um outro quadrado, certo? Que eu vou preenchendo ele cada vez mais. Então, primeiro eu pinto metade, eu pinto 1 meio desse quadrado, depois eu pinto 1 quarto desse quadrado, depois eu pinto 1 oitavo desse quadrado, depois eu pinto 1 16avos desse quadrado, depois eu pinto 1 sobre 64 desse quadrado, depois eu pinto 1 sobre 128, depois eu pinto 1 sobre 256, depois eu pinto 1 sobre 512, depois eu pinto 1 sobre 1024, depois eu pinto 1 sobre 2048 e assim vai. Então, se eu somar isso aqui, o inteiro mais isso aqui, se você for olhar, isso aqui se aproxima de 1. Então, eu fico com 1 mais 1, que é igual a 2. Então, é só uma interpretação geométrica do limite dessa PG. Agora, rapidinho, então é só aplicar a fórmula, né? Mas rapidinho vamos ver o que acontece quando a razão é negativa. Quando a razão
quando a razão é menor que zero. Minto, quando a razão é menor que menos 1. Menor que zero não, menor que menos 1. O que acontece quando a razão é menor que menos 1? Bom, eu estou ficando sem tempo aqui, então não vai fazer uma análise. Mas até o próximo vídeo, então, nós vamos desenvolver esse conceito e vamos fazer uns exemplos para praticar. Até o próximo vídeo sobre a soma dos termos de uma PG infinita.